Está no ar mais um vídeo aqui no canal Tu Estrelas Conduz. Uma boa tarde a todos nesta quinta-feira, dia 2 de junho. Para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são dois conteúdos diários. O primeiro já entrou 9 horas da manhã, o segundo é esse aqui entrando sempre às 5 horas da tarde com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Daqui a pouco eu vou conversar com vocês sobre o Mertes, vou conversar com vocês também sobre Gabriel Pires. Já está circulando aí mais ou menos os valores que o Benfica quer para negociar o volante com o Botafogo, mas eu começo trazendo aqui um tema para a gente conversar importante, porque o Botafogo ele tem uma dívida alta com os irmãos Moreira Salles. São no mínimo aí 30 milhões pela compra da propriedade do espaço, do espaço Lunier, e mais 20 milhões por outras negociações aí também, como empréstimo para contratações de jogadores e capital de giro, tá? Ainda ali dívidas daquele Botafogo antigo e, claro, os irmãos Moreira Salles aqui compraram o espaço Lunier e pertence aí aos irmãos. Por este motivo, é o seguinte, o que os irmãos Moreira Salles eles estão querendo fazer? Eles propuseram um modelo de negócios para a cessão definitiva do Lunier para o John Textor. E essa informação é do site Globoesporte.com. A proposta dos irmãos é trocar o centro de treinamento por um percentual da SAF ou que o John Textor assuma a dívida do clube com eles. O empresário ainda não externou a sua posição, lembrando que o John Textor ainda não falou sobre isso. O Botafogo vem treinando no espaço Lunier, pertencem aos irmãos Moreira Salles. Os irmãos compraram o espaço Lunier por 30 milhões de reais e deram ali para o Botafogo ainda na gestão do Carlos Eduardo Pereira em 2017. Bom, o Botafogo se tornou SAF, agora o John Textor é dono 90% da SAF do Botafogo e o Botafogo procura um lugar para construir o seu centro de treinamento. A ideia dos irmãos Moreira Salles, antes da entrada do Textor, era que esse CT lá no Espaço Lunier fosse somente para a base. Já o Textor agora, que é o dono do Botafogo, a ideia é fazer um CT tanto para a base quanto para os profissionais. Mas é isso, o Textor tem duas alternativas. Ou dá um percentual da SAF para os irmãos Moreira Salles, para o CT ser do Botafogo, ser do Textor, ou o Textor tem que assumir essa dívida e comprar o CT lá dos irmãos Moreira Salles. Aí não sabemos o valor de fato, não sei se deve ser o mesmo valor que os irmãos compraram. Enfim, tem muita gente reclamando, dizendo que os irmãos são safados e isso, aquilo, nunca quiseram ser donos do Botafogo, nunca ajudaram. Gente, ninguém joga dinheiro fora também. O espaço Lunier é dos irmãos Moreira Salles. Ninguém joga dinheiro fora. O Textor quer o espaço Lunier, o Textor quer um espaço para construir o CT, ou compra, paga ali o valor por os irmãos, ou dá um percentual da SAF. Eu acredito que um percentual da SAF os irmãos não terão. Eu acho que o Textor não vai aceitar isso. Se realmente o Textor quiser continuar no Lunier, Botafogo que está treinando lá, vai treinar até o final do ano, por enquanto o Botafogo busca outras soluções também. Se realmente o Botafogo, o Textor quiser o espaço Lunier, eu acredito que o Textor vai comprar dos irmãos, já que eles têm uma boa relação e não dará um percentual da SAF. Nunca fui muito a favor dos irmãos, não fico rendendo homenagens, mas nessa situação aqui, a gente tem que ser sincero, os caras ajudaram muito o Botafogo quando precisou também, os irmãos Moreira Salles, e ninguém joga dinheiro fora. Estão na razão deles. Ou compra o CT de mim, ou me dá o percentual da SAF. Qualquer um de nós faríamos isso se nós fôssemos o dono do CT Lunier. E de acordo com o jornal português A Bola, o Botafogo fez uma proposta de 15 milhões de reais ao Benfica para ter o meio-campista Gabriel Pires em definitivo. No entanto, o clube de Lisboa só aceita negociar o jogador por pelo menos 25 milhões de reais.
A oferta alvinegra, segundo a matéria, seria para adquirir 100% dos direitos econômicos do jogador. Apesar da pedida do Benfica de 25 milhões e o Botafogo está querendo pagar 15, o jornal afirma que um acordo pode sair por um valor menor ao exigido aí mediante bônus por objetivos ou um percentual menor dos direitos econômicos, com os portugueses podendo faturar, né, numa futura venda. Gabriel Pires tem 28 anos e na atual temporada atuou emprestado pelo Al Garrafa do Catar. É um velho conhecido ali do Luiz Castro, que estava trabalhando lá no Catar. O Castro trabalhava, conhece o Gabriel Pires do Al Garrafa e é um pedido do técnico Luiz Castro, tá? Esse jogador, o técnico aí enfrentou diversas vezes esse jogador lá e o meio-campista fez 7 gols e deu 10 assistências em 31 jogos atuando em Doha e tem contrato com o Benfica até junho de 2024. Voltando aqui, rapaziada, pra gente finalizar, vou falar com vocês sobre Mertens. Não consegui falar sobre o jogador no vídeo de mais cedo, vou atualizar algumas situações para vocês que eu até cheguei a postar lá no nosso Twitter. É importante você seguir a gente lá no Instagram, no nosso Twitter, Tu Estrela Te Conduz, o link aqui na descrição. Mas antes, deixa o like, inscreva-se no canal, ative aí o sino para receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo, rumo aos 23 mil inscritos, conto com a ajuda de vocês. Aqui não é meu, aqui é nosso. Seja membro também, aqui embaixo, por apenas R$ 2,99 ao mês, você ajuda o canal a se manter de pé e entra lá no nosso grupo do WhatsApp. Pra gente finalizar, quero falar sobre o Mertens, jogador aí que deixou a torcida do Botafogo alvoriçada com a informação que surgiu ontem do Vene Casagrande do Jornal Dia. Porém, vamos aqui a algumas atualizações, porque o nome do Mertens ligado ao Botafogo deixou a torcida alvinegra muito empolgada e, segundo o jornalista Vene Casagrande, o belga, ele foi oferecido à diretoria, agradou, mas ele seria uma alternativa caso o Zahavi não venha. No entanto, a imprensa europeia, hoje, quinta-feira, um pouquinho mais cedo, não parece acreditar que o jogador atue no Fogão. Por quê? Segundo o site italiano a Área Napoli, especializado na cobertura do atual clube do Mertens, o atacante belga, segundo eles, teria rejeitado a ideia de atuar pelo Botafogo. De acordo com a reportagem, o jogador ainda tem intenção de permanecer no Napoli, aonde ele joga, o contrato termina em junho, ele já está no Napoli há bastante tempo, alguns anos, mas isso é considerado difícil, essa renovação, por mais que o jogador queira ficar lá. Com chances difíceis de renovar o contrato com o clube de Nápoles, o Mertens tem proposta também da Lazio, mas também acena positivamente a ideia de atuar nos Estados Unidos. De acordo com a publicação, Los Angeles e Nova York seriam também destinos aí preferidos para o belga. Com o mercado europeu aquecido após o fim da temporada, nesta quinta-feira, hoje, surgiu mais um candidato a seu futuro clube do Mertens. De acordo com o jornalista Giacomo Lacombe, do portal Tutto Mercado Web, o belga seria um dos pedidos do técnico Gennaro Gattuso, que está perto de assumir a equipe do Valência. Bom, agora vamos aqui ao que eu apurei para vocês, que é o seguinte, eu vou colocar aqui do lado, postei no Twitter mais cedo, hoje quinta-feira, e é o seguinte, rapidinha, com o Zahavi bem avançado e o Mertens sendo o plano B, os agentes resolveram expor isso na imprensa para dividir as opiniões dos torcedores. Existe a possibilidade de vir os dois, Iverson, o Zahavi e o Mertens, pelo clube, pelo lado do Botafogo? Não. Porém, devido ao vazamento, pressão, tudo pode acontecer pelo fato da torcida ter gostado muito desse nome do Mertens. Lembrando que o jogador, ele deu autorização aos agentes aqui do Brasil para negociar em nome dele e ele tinha interesse sim em atuar pelo Botafogo. O Mertens gosta muito do Rio de Janeiro, já passou Réveillon na Cidade Maravilhosa e ele tinha a intenção de realmente jogar aqui no futebol brasileiro. Bom, tirando isso aqui, já expliquei para vocês, é o seguinte, o Mertens, ele sempre foi o plano B caso o Zahavi não venha. Iverson, mas o Mertens é mais um ponta, mais um camisa 10, o Zahavi é a camisa 9. Por que não traz os dois? Bom,
O Zahavi, ele já tem negociações avançadas com o Botafogo há bastante tempo. O Textor gosta muito do Zahavi. O Mazuco gosta muito do Zahavi. E o Mertens, ele viria para ser aquele cara, até mesmo ali um camisa 9. Jogar um pouco mais ali como atacante. E a gente já está em negociações avançadas com o Zahavi. O Zahavi, ele tem 34 anos de idade e o Mertens tem 35. Esse é um empecilho, e os dois são gringos. E o Botafogo não iria trazer dois gringos pro elenco com 34 e 35 anos. O Botafogo quer 2-2. A prioridade é o Zahavi e o Mertens sempre foi o plano B. Os agentes do Mertens, sabendo disso, que o Zahavi está bem avançado, já está para dar a resposta final para o Botafogo. Até amanhã talvez teremos já a resposta do Zahavi. Tudo indica que ele está vindo mesmo para o Botafogo, mas o Zahavi ainda está um pouco em cima do muro. Os agentes ali que estão negociando em nome do Mertens resolveram soltar isso na imprensa brasileira para ver como é que a torcida do Botafogo reagiria, sabendo que o Zahavi ainda está em cima do muro, e isso realmente deixou a torcida do Botafogo balançada. Muitos até esqueceram de ir na rede social do Zahavi, fazer aquela pressão que a gente estava fazendo para ele vir. Muitos falaram, deixa o Zahavi para lá, traz o Mertens. Então realmente essa foi a intenção dos agentes. Aí agora tá surgindo essa notícia aqui vinda da Itália, que o cara recusou o Botafogo. Mentira, tá muito mais fácil o Botafogo ter recusado ele por causa do Zahavi do que ele ter recusado o Botafogo, beleza? Então é isso. Mertens, realmente muito difícil vir, até mesmo por causa do Zahavi. Se o Zahavi der um não pro Botafogo, a resposta pode sair amanhã. Aí a gente tem que ver como é que seria a situação do Mertens, já que ele é o plano B. Mas por enquanto o Zahavi é prioridade, o Zahavi tá chegando no Botafogo e o Mertens mais longe do que a gente imagina. Se você chegou até aqui, obrigado, inscreva-se no canal, fortaleça com seu like, ative o sino para receber todas as notificações, não perder nada do que acontece no Botafogo. Amanhã tô de volta, 9 da manhã, 5 da tarde, aguardo vocês, fiquem com Deus, se cuidem. Fogão, gosto mais de você do que de...